Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians. Trago para vocês mais um videozinho com informações aí do Timão, né? Desse pré-jogo aí contra o Racing hoje na casa do Racing. O jogo aí acontece pela Sul-Americana. Trago para vocês uma provável escalação e bastante informações aí. Separei um cortezinho do jogo aberto com algumas informações sobre esse pré-jogo para vocês. Vamos acompanhar juntos aí. E não se esqueça aí também de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo para estar ajudando o canal. Vamos acompanhar juntos aí. Teoricamente, o adversário da Sul-Americana é o mais fraco do grupo, o Racing do Uruguai. O Corinthians terá desfalques de peso como Memphis Depay e se prepara para essa partida. Depois das poses, dos flashes e das boas lembranças, o presente bateu a porta e os modelos voltaram à vida de jogador. Por isso, a realidade apresenta dois caminhos, fiel. Qual você escolhe? Força máxima hoje na Sula e tudo ou nada contra o Racing no Uruguai? Ou titulares poupados, pensando no clássico com o Santos domingo em casa? Para Dorival Júnior, o confronto no Centenário é fundamental, até porque o rival é o lanterna do grupo e sequer pontuou em 4 partidas na competição. Uma partida fundamental para a nossa equipe. Precisaremos estar muito concentrados e focados em busca de um resultado importante, um jogo sempre muito difícil. Porém, nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos à última rodada. E agora a classificação para o playoff se tornou possível. Com um empate em 0-0 entre América de Cali e Huracão ontem à noite, a vantagem colombiana é de apenas 2 pontos. Ou seja, se o Timão vencer, assume a vice-liderança. Mesmo com apenas 4 jogos no comando, Dorival não pode se dar ao luxo de escolher. Até começou bem, com 2 vitórias sobre Novo Horizontino e Internacional, mas vem de 2 tropeços. Empate com a América de Cali e derrota para o Mirassol. 7 gols marcados e 5 sofridos. Ou seja, uma mudança de postura precisa ser vista hoje à noite. O principal é buscarmos a recuperação em relação à última apresentação que nós tivemos. Eu acho que da maneira como nós jogamos contra o Internacional e posteriormente contra o Mirassol, são 2 situações completamente distintas e nós temos que encontrar uma regularidade. E a regularidade, ela só é alcançada a partir do momento que você tem a possibilidade de uma sequência importante de bons jogos, jogos mais seguros, jogos dentro de um padrão que nos dê a condição de nos sentirmos um pouco mais confiáveis e confortáveis dentro do nosso trabalho. Numa noite de estreia, todas aquelas fotos foram feitas para o lançamento do novo uniforme 2, todo preto com detalhes em branco, inspirado na camisa do Mundial de 2000. Em campo, alguns desfalques. Ranielli com um edema na coxa, Félix Torres suspenso, Memphis com uma torção no tornozelo, além dos que já estavam fora, Gustavo Henrique e Garro. A grande novidade entre os relacionados é o meia Kaique, autor do gol do título da Copinha no ano passado. O jovem de 21 anos ainda não entrou em campo nessa temporada pelo profissional, mas vem agradando Dorival nos treinos. Um provável timão misto, com várias dúvidas, tem Hugo Souza no gol, Léo Maná, André Ramalho, Kaká ou João Pedro Choca, Yandileri ou Bidu, Martínez, Maicon ou Charles, Carrilho e Coronado, Romero e Thales Magno ou Héctor Hernandes. No fim, não importa quem jogue, a Fiel escolhe vencer sempre, hoje e domingo, esperando que esse contato dos atletas com a história do Corinthians inspire uma nova fase da equipe em busca de outra taça em 2025. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, assuntos inevitáveis no nosso debate que começa daqui a pouquinho. Antes... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem mais um desfalque importante para esse jogo diante do Racing. A chance para um garoto, finalmente o Dorival está olhando para a base. E revelações de Emiliano Dias. Olha, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Começo com vocês para dizer o seguinte, na próxima segunda-feira, 7 da noite, vai ao ar no podcast que eu tenho com meu amigo e irmão Denilson Show,
uma entrevista muito legal com Emiliano Dias, o ex-auxiliar técnico e praticamente treinador do Corinthians durante esses últimos tempos, falando sobre, obviamente, os últimos momentos e todos os bastidores da saída dele do Corinthians, do título paulista, da briga lá pelo rebaixamento no ano passado, nos bastidores sobre a relação que ele tem com Memphis Depay, Rodrigo Garro, André Carrilho, Yuri Alberto, entre outros atletas. Falou do período dele no Vasco, falou dos próximos passos de Emiliano Dias como treinador de futebol, dissociado do pai Ramon. Será que isso vai acontecer? É uma tendência. Claro que isso ainda não está confirmado, mas eu posso dar alguns spoilers para vocês e já antecipar o que vocês vão acompanhar nessa entrevista. Para começar, eu queria dizer que foi muito legal o papo, porque o Emiliano, e acho que o torcedor do Corinthians teve essa percepção, é um cara muito gente boa, né? É um cara muito envolvido, é um cara muito enérgico, é um cara muito jeito Corinthians de ser. Acho que ele cativou a Fiel exatamente por conta desse jeito de ser do Emiliano. E foi uma saída como eu poucas vezes vi na minha vida, se é que alguma vez eu vi. Uma saída muito tranquila, antes de um desgaste se tornar insustentável. Houve o desligamento da comissão técnica, eles tiveram um momento de despedida, juntamente do clube, dos jogadores. O Emiliano mesmo disse, vou trabalhar para voltar em outro momento como treinador, e é um objetivo, uma meta de vida que ele tem. E ele revelou algumas coisas muito legais nessa entrevista, né? Da relação que ele tem com o próprio pai, de como eles construíram essa relação, do que ele conquistou aqui com o Corinthians. O Emiliano, para vocês terem uma ideia, ele tá morando em São Paulo, gente, fixou residência por aqui, amou a Liga Brasileira, diz que, assim, e olha que eles rodaram o mundo aí, trabalhando em outros países, né, especialmente no mercado asiático, e ele, cara, ele tem a Liga Brasileira como uma das melhores do mundo, e ele se apaixonou por São Paulo, gostou muito de São Paulo, a família tá aqui super adaptada, e, cara, para dar um spoiler, assim, se vier um convite de algum clube brasileiro, pro Emiliano Dias, ele vai seguir a carreira como treinador. Ele tem 42 anos, é mais jovem que eu, para vocês terem uma ideia. E foi muito legal, porque, vou dar uns bastidores aqui do papo, o Emiliano acompanhava alguns dos meus vídeos e algumas das críticas que a gente fazia a ele, né, em alguns momentos... a gente precisou, enfim, né, criticar o trabalho e foi muito legal que ele aceitou numa boa e me confrontou em algumas delas, em algumas ideias, e a gente travou esse embate aí durante a entrevista. Foi muito legal nesse sentido, porque eu ponderei para ele de que eu tinha visto dessa forma, e é claro, né, que ele fez a ponderação dele dizendo, mas você não sabia que tal coisa tinha acontecido. Eu falei, realmente eu não sabia. Então foi legal nesse sentido. E tem um bastidor até... que é uma coisa até mais específica, mas acho legal contar aqui, porque ele dizia que na relação com o Ramon, por exemplo, muitas ideias vinham do Ramon e outras dele. E que muitas vezes, quando ele tinha uma ideia para montar uma escalação, um time e tal, e fazer alguma coisa, o Ramon dizia, bom, é assim que você pensa o jogo, então bora, vamos lá. Eles dividiam muito esse protagonismo, né? O próprio Hugo Souza, quando esteve lá com a gente, disse, cara, a sensação é que a gente nunca teve um treinador e um auxiliar, a gente sempre teve 2 treinadores, sempre foi essa a sensação que a gente tinha. E era realmente isso que acontecia. E aí eu falei com o Emiliano, dizendo assim, cara, teve um momento que eu bati muito mesmo, assim, né? Eu confidenciei a ele, que foi a eliminação para o Flamengo. Porque antes que eu concluísse, ele me disse assim, ali o erro foi meu. Puta, ele me quebrou, né? Porque eu ia argumentar, eu ia dizer assim, sim, porque, pô, você vai jogar com o Flamengo, né? Você abre o time, bota o Garro e o Coronado juntos. O que você imaginava no Maracanã naquele momento? Que você ia ter a bola? É óbvio que contra o Flamengo não. E aí ele me respondeu, ele falou assim, cara, dentro do meu planejamento com o Tite, era isso que ia acontecer e era isso que eu previa. Como mudou o comando técnico para o Felipe Luiz, a gente não sabia o que eles iam fazer. E aí o Flamengo nos surpreendeu, né, marcando alto, aquela coisa toda, e não deixou com que a gente ficasse com a bola e essa cagada eu assumo, esse erro eu assumo. Foi muito legal, assim, sabe? E isso ele até falou fora do ar, tá? Então eu tô revelando aqui para vocês um detalhe específico do papo que eu tive com o Emiliano,
mas tem muita coisa no ar que ele falou a respeito de tudo isso que eu disse, né, da relação com os atletas, da entrevista do Memphis pré-demissão deles, do porquê eles saíram, da relação com o Rodrigo Garro, do André Carrilho, que é um jogador que eles transformam como um jogador de meio campo ainda no Al Hilal. Cara, muito bom o papo. Então, só tô dando assim um resumo, uma síntese de todos os assuntos abordados para essa segunda, 19 horas, no canal do Denilson Show. Para quem está acostumado a acompanhar o podcast, já sabe o endereço. A gente vai divulgar amplamente nas nossas redes aí, mas foi um papo que eu recomendo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos falar de outras coisas relacionadas ao Timão, como, por exemplo, um desfalque que o Dorival Júnior, né? Porque já viramos a chave, né? Não se trata mais da família Dias, agora Dorival Júnior começando um trabalho, ainda precisando mostrar um trabalho no Corinthians. E esse jogo da Sul-Americana, ele é um pouco... não consigo definir, porque tá claramente, para mim pelo menos, que o Corinthians não visa essa Sul-Americana, não foca na Sul-Americana, e se classificar vai ser algo do tipo, tá, beleza, vamos jogar, senão tem outros objetivos. Então, é o Corinthians que ainda dificilmente vai classificar em primeiro, seria um milagre, pode classificar em segundo, e aí tem playoffs na volta do Mundial, 2 datas ali que o Corinthians vai ter que jogar, com jogos de ida e volta, com eliminados da Libertadores, mas precisa ganhar do Racing do Uruguai para isso acontecer. E aí, obviamente, o Dorival está focado no jogo contra o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E aí vai dar uma revezada na galera, vai colocar gente ali que não tá jogando sempre e tudo mais. A gente nem consegue prever muito a escalação, porque senão eu vou ficar aqui batendo cabeça com vocês. Vai ser esse ou vai ser aquele, vai ser... A gente não... Eu realmente não sei. Eu tô sendo bem franco com vocês aqui. Não sei qual o time que o Dorival vai escalar. Alguma ideia a gente tem. Agora, ele tem um desfalque, mais um, né? Além do Memphis, que já estava fora por conta de uma lesão no tornozelo, do próprio Rodrigo Garro, do Gustavo Henrique, do Félix Torres, que está suspenso, né, depois da expulsão contra o Racing. Agora, o Ranielli, que é um titular, dá pra gente colocar assim, do Dorival Júnior, ele sofreu um edema na coxa direita e tá fora do jogo. E aí, pode ser que o Maicon ali ganhe sequência como primeiro homem. Ele tem Rian, ele tem Charles, Alex Santana, tem toda essa galera aí para colocar no meio de campo, pra gente entender como é que ele vai montar esse time. Mas é mais um desfalque, além de todos esses que eu já citei. E aí a dupla de zaga pode ser André Ramalho e Kaká, pode ser que o Choca volte a ganhar uma oportunidade. Não tem como a gente saber, né, exatamente. Mas enfim, é mais um desfalque. Agora, entre os relacionados tem uma grande novidade. E para mim é uma boa novidade, sim. O garoto Kaique. Vocês vão lembrar do Kaique. O Kaique fez o gol do título da Copinha em 2023. É isso? Não, perdão. 2024. Janeiro de 2024. Em janeiro de 2025, o Corinthians perde o título para o São Paulo. Ele joga também. Só que o Kaique já tem 21 anos. E por que, diabos, a gente ainda não viu o Kaique no time principal? Esse é um problema, né? Porque o Dorival ele tem essa expertise. Ele tem essa característica, ele usa a base, ele olha jogadores talentosos e usa. E a informação é de que ele se espantou com o menino nos treinos. O Corinthians não tem um jogador no time de cima com a característica do Kaique, com a característica de jogador de lado de campo que tem como potencial o Kaique. Vamos combinar, 21 anos já era para ter subido há muito tempo. A gente está vendo aí jogadores ganhando oportunidades com 16, 17 anos. O São Paulo estreou o Luca aí com 17 anos fazendo gol em Libertadores. E o Corinthians tem um menino de 21 anos que ainda não utilizou. Claro, você chega a uma conclusão óbvia de que daqui a pouco ele não é um fenômeno, não aconteceu, se ele tem 21 anos e não recebeu a oportunidade. Mas, nem mereceu uma chancezinha pra gente entender se ele vai adaptar aos titulares, ao grupo principal, se ele vai assumir a bronca e tudo mais. Nada, depois de ter ido muito bem no Sub-20, finalmente o Kaique foi relacionado. Acho que não vai entrar nesse primeiro jogo, mas começa a ter contato, né, com o grupo principal, começa a frequentar e daqui a pouco o Dorival ele põe para jogar. Ele gosta de moleque, ele tá precisando abrir o elenco, tem algumas possibilidades ali que precisam acontecer. Então talvez o Kaique seja uma possibilidade, aí um coelho da cartola, alguma ideia que a gente não tinha. O Corinthians não está contratando, vai contratar só na metade do ano, se é que vai, né? Eu imagino que sim.
né? Então, daqui a pouco a base pode ser uma solução e o Kaique finalmente está entre os relacionados. O que vocês acharam de tudo isso que eu contei para vocês aí? Emiliano Dias, o Ranieri fora, escalação, foco na Sula, não no brasileiro, e agora a chance para o Kaique. Quero ouvi-los aqui nos comentários, comentem aqui. Inscreva-se no canal, tô aguardando sua inscrição e eu volto na próxima. Valeu, tchau, tchau. É isso, fiel. Esse foi o videozinho que eu sei pra vocês aí, com um cortezinho do jogo aberto, todo o crédito é o jogo aberto. Algumas informações a respeito desse Corinthians aí, contra esse Racing do Uruguai, que acontece hoje às 19 horas aí. Jogo que acontece lá no Montevidéu, né? Jogo pela fase de grupos aí da Copa Sul-Americana, no qual o Timão precisa vencer para seguir com chance de alavancar a competição continental, né? Dorival Júnior que deve escalar um time misto para esse jogo aí, por incrível que pareça, né? O Corinthians precisava vir com força máxima para poder continuar vivo nessa competição, mas acho que o Dorival não deve querer dar mais prioridade a esse campeonato, uma vez que o Corinthians precisa deslanchar também no Campeonato Brasileiro. E temos também a Copa do Brasil. O Corinthians não desempenhou muito bem aí nessa Sul-Americana, né? Pegou times fáceis, mas com toda a situação que vem acontecendo no Corinthians aí, dos antigos técnicos, depois mudança de técnico e tudo mais, o Corinthians não conseguiu acertar nos jogos aí na Sul-Americana. Infelizmente a campanha não está muito boa, teria que ir com força máxima no jogo de hoje e nos próximos jogos aí poder manter vivo, mas segundo informações aí, Dorival Júnior manter uma formação tática aí meio improvisada, então a provável formação aí deve ter aí o Léo Maná, João Pedro Tchoca, Charles, Thales Magno, Hector Hernandes, então vai poupar bastante jogadores, né? Com isso não vai ser só força máxima para esse jogo, então vai ser um time misto. Então Dorival aí vai priorizar com certeza o próximo jogo aí que vai ser pelo Campeonato Brasileiro e dar importância mais para esses jogos. Também tem a Copa do Brasil também, né, logo em frente. Então o Timão aí deve fazer um time misto para esse jogo de hoje, né, como trouxe essa provável escalação para vocês. Mas é isso, o Timão aí que precisa bem desempenhar muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Precisamos conquistar mais pontos aí. Depois desse vacilo contra o Mirassol, né? Toda aquela polêmica lá do pênalti de cavatinho do Memphis Depay. Corinthians com certeza focar agora aí nos próximos jogos com força máxima aí para esses campeonatos do Campeonato Brasileiro aí. Contra o Santos agora, o próximo jogo nesse domingo, às 16 horas. Timão deve vir com sua força máxima. Provavelmente contar com a volta do Rodrigo Carro, né? Para esse jogo contra o Santos. Muito provavelmente o Rodrigo Carro vai voltar aí. Jogador que agrega muito valor a esse time do Corinthians, né? Corinthians com o Rodrigo Carro já é outro Corinthians. E para esse jogo de hoje também temos o desfalque aí de Memphis Depay, né? Jogador que sentiu um pouco de contusão aí, então deve desfalcar esse time do Corinthians aí também para esse jogo de hoje. Mas é isso. Esse foi o videozinho de hoje que eu trouxe para vocês e comprovar a escalação do Timão aí para esse jogo contra o Racing do Uruguai. E algumas informações e análise da mídia aí para esse grande jogo de hoje. Gostaria que vocês deixassem nos comentários aí qual o palpite de vocês para esse jogo de hoje, hein? Meu palpite vai ser 1-0 para o Corinthians aí, né? Acho que o Timão vai enfrentar algumas dificuldades nesse jogo por questão de elenco mesmo, né? Como o Dorival deve poupar alguns jogadores, então vai ficar meio complicado, mas o palpite vai ser 1-0 e vitória do Timão. Deixe nos comentários o palpite de vocês aí. E se der, deixa o like também no vídeo e se inscreve no canal para vocês estarem acompanhando sempre todas as notícias do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!